paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é muito bom compartilhar a palavra de Deus com você nesse tempo, nesse espaço que nós temos aqui. Quero já desafiar você a compartilhar esse vídeo, essa mensagem, nos seus grupos de WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp da sua igreja, lá nos seus grupos do Facebook, mesmo lá no Instagram, enfim, nas suas redes sociais. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Nos ajude sendo um missionário virtual, um evangelista virtual. Tenho certeza que esse vídeo chegará até alguém que precisa saber um pouco mais a respeito da palavra de Deus, que precisa ser desafiado na sua fé, assim como você está sendo. Está sendo uma bênção para você o conteúdo aqui do nosso canal? Então, faça com que essa bênção chegue a mais pessoas. Nos ajude, compartilhe, coloque aqui nos comentários também de onde você está nos acompanhando, deixe aí o seu comentário, é sempre muito importante. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva e não fique sem colocar o like, deixe o seu like aqui para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube. Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa jornada pela carta de Paulo aos Romanos, esta que é a rainha das cartas, uma das cartas mais preciosas que nós temos. É um compêndio teológico, um tratado teológico extremamente importante, com conceitos profundos a respeito do homem, da salvação, do perdão, da justificação, que Deus opera em cada um de nós. Nós temos caminhado juntos aqui por essa carta e na semana passada nós começamos o capítulo 4 de Romanos. E nós vimos que o apóstolo Paulo começa no capítulo 4 chamando duas testemunhas do Antigo Testamento para provar o seu ponto de vista de que nós não somos justificados mediante as nossas obras, e graças a Deus por isso, mas nós somos justificados mediante a fé. E nós vimos na semana passada que a primeira testemunha que Paulo chama é o grande Abraão. Paulo disse no capítulo 4, dos versos 1 ao 5, que Abraão foi justificado não por algo que ele tinha feito, mas Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. E o fato de Abraão ter crido em Deus, ter obedecido à voz de Deus, isso fez com que Deus considerasse Abraão justo. Isso fez com que Deus colocasse na conta de Abraão, imputasse a Abraão justiça, porque Abraão creu naquilo que Deus havia falado. Ele creu em Deus e Deus o considerou justo por causa disso. Hoje nós vamos falar de um outro personagem muito conhecido do Antigo Testamento. Um outro herói da fé, um homem que foi usado por Deus. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, não é exatamente ele que é o homem segundo o coração de Deus, mas o próprio Jesus. Mas é porque ele é aquele da sua linhagem viria aquele que é segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de Davi. Romanos capítulo 4, dos versos 6 aos versos 8, Paulo vai falar sobre Davi, o segundo exemplo de justificação pela fé que Paulo fala aqui. Então vamos ler Romanos 4, do verso 6 ao verso 8. Paulo diz assim, o texto diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. E agora Paulo vai citar aqui o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deixa eu trazer aqui para você uma explicação sobre uma palavra que ela aparece rotineiramente na carta de Paulo aos Romanos e aparece aqui com mais frequência nos capítulos 3 e capítulo 4, que é a palavra imputar, o verbo imputar.
Esse verbo que a gente não está muito familiarizado com ele, porque nós temos uma deficiência com relação a uma das doutrinas fundamentais do Evangelho, que é a doutrina da imputação. Você já ouviu alguém pregar sobre a doutrina da imputação? Provavelmente não, ou raramente. É uma pena, porque é uma doutrina linda. Ela está na Bíblia e Paulo está citando ela aqui. Então, imputar significa colocar na conta, colocar no crédito de alguém, ok? É imputar a outro, imputar a alguém, colocar na conta de, colocar no crédito de alguém. Então, Paulo faz aqui, verso 6, ele diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Então Paulo vai dizer aqui, agora vai pegar o exemplo de Davi. Como é que Davi, olha isso, meu irmão, deixa eu te falar aqui com você. A doutrina da justificação não é a doutrina do Novo Testamento. Ok? Ah, mas isso aqui é novo, é novidade. Não, não, não. O Novo Testamento, na sua grande maioria, ele revela, mostra de forma mais clara ou de forma cumpridora as doutrinas que já estão lá no Antigo Testamento. O próprio salmista, o próprio rei Davi, séculos antes de Cristo, séculos antes do período da nossa era, ele já havia falado sobre justificação. Então o apóstolo Paulo resgata aqui o que Davi disse de como que o homem é justificado diante de Deus. E Paulo aqui, como eu disse, ele está citando o Salmo 32. Aliás, o livro de Salmo, que é o nosso inário da Bíblia, ele também é um livro carregado de conceitos, fundamentos e estruturas teológicas, de doutrinas fundamentais da fé. Fundamentais. Não tem como, por exemplo, nós olharmos para o Salmo 22 e não compreendermos ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Está falando do sacrifício do Messias, de como ele seria abandonado, é um salmo profético. Então o livro de Salmos não é só inário, é hino carregado de doutrina bíblica de primeira importância, tá bom? Então Davi já está falando de justificação séculos antes de Paulo. Davi já está falando de justificação há muitos anos antes. E Paulo aqui não está falando nada de si. As doutrinas que Paulo está colocando aqui em Romanos, ele não tirou da sua cabeça. Ele não inventou. Paulo sempre está citando o Antigo Testamento para fundamentar aquilo que ele está ensinando. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Bom, então vamos lá. Verso 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Paulo está dizendo, o salmista, o rei Davi também fez uma declaração de que é muito feliz, de que é bem-aventurado, de que é super feliz o homem a quem a Deus atribui justiça. Preste atenção, não é o homem que atribui justiça a si mesmo. É o homem a quem Deus atribui justiça, a quem Deus coloca na conta dele justiça. A atribuição da justiça na vida do homem aqui, segundo Paulo fala que Davi nos ensina, é segundo Deus. É Deus que atribui a justiça. Não sou eu que atribuo justiça a mim mesmo. Só lembrando, a minha justiça é falha. A minha justiça é como um trapo de imundícia. Não serve. Eu preciso de uma justiça externa a mim. Eu preciso da justiça de outro para que eu possa ser declarado justo diante de Deus. Então, o que é que Davi diz sobre essa justificação independente das obras? Verso 7.
Paulo está citando aqui agora o Salmo 32. Paulo diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A palavra bem-aventurado significa felizardo. Felizardo. É quase um sortudo. É quase alguém que recebe o benefício de outro e é feliz por causa disso, mas ele mesmo não fez nada por merecer. Quando você diz assim, olha, aquela pessoa ali é felizarda, você está dizendo que aquela pessoa recebeu um benefício, ela está feliz, mas não foi por ela mesma. É algo externo a ela que aconteceu, que é o motivo dela ser uma pessoa feliz, uma pessoa super feliz. Então, Davi já dizia, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Iniquidades aqui significa aqueles que transgrediram a lei, aqueles que pecaram contra os princípios estabelecidos por Deus. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Percebam, são perdoadas não por causa deles mesmos. Davi parte do princípio que eles foram perdoados por alguém. Eles não fizeram nada para ser perdoado. Meu irmão, às vezes você peca contra Deus e você tem a impressão de que você precisa orar para ter o seu pecado perdoado. Não, você precisa orar para confessar o seu pecado, para se aproximar diante de Deus. Você precisa orar porque oração é o oxigênio do crente, como já dizia Hernando Dias Lopes. Você precisa orar porque oração é uma ordem de Deus para que nós cumpramos e obedeçamos. Nós devemos orar. Mas o perdão de Deus não vem daquilo que você faz. Não há nada que você faça para que as suas iniquidades e seus pecados sejam perdoados. As suas iniquidades e seus pecados são perdoados por algo externo a você. É lógico que existe um processo para esse perdão. Existe o processo de confissão, existe o processo de arrependimento, existe a fé que precisa ser exercida naquele que perdoa, e então você é perdoado. Mas você não precisa fazer 10 orações do Pai Nosso, subir escadaria de joelho. Você não precisa rezar fazer algumas rezas para ser perdoado. Tudo isso é idolatria. O salmista está dizendo, bem-aventurado aqueles cujas as iniquidades são perdoadas. Ponto. É algo externo a nós. É algo externo a nós. Você precisa confiar que Deus é capaz de te perdoar. Que você pode ser perdoado em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades, a desobediência é perdoada, são perdoados e cujos pecados são cobertos. Isso daqui, meu irmão, é de uma preciosidade. O que Davi está dizendo? Será que Davi está dizendo que Deus pega os nossos pecados e varrem para debaixo do tapete? Será que Davi está dizendo que Deus faz vista grossa para os nossos pecados e diz, não quero ver? E que Deus Ele amontou os nossos pecados num canto e vai deixando ali, e vai cobrindo, vai colocando um tapete por cima? Não, Deus jamais faz isso. Se o dia que Deus fizesse isso, Deus seria injusto, Deus não seria santo. Não, e é impossível que Deus não seja justo, e é impossível que Deus não seja santo. Davi, quando diz que bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos, Davi tem na sua mente muito clara uma cena que acontecia no tempo dele. No tempo de Davi, uma vez por ano, acontecia uma cerimônia extremamente importante no meio do povo de Israel. Trazia-se 2 bodes para o templo. O povo se reunia na parte externa do arraial, na parte externa do templo. 2 bodes eram trazidos. Um bode era chamado de bode expiatório.
era o bode que seria morto. E outro bode era o bode que era levado para o deserto e solto no deserto, e lá ele morria. Os dois bodes, eles representam a mesma coisa, o perdão do povo de Deus. Mas são representações diferentes. O primeiro bode, ele era trazido, o sumo sacerdote botava a mão na cabeça do bode e fazia uma oração de confissão de pecados pelo povo, pela nação inteira. Ele orava mais ou menos assim: esse bode representa o povo de Israel, o povo do Senhor. E sobre ele é colocado a culpa dos nossos pecados, todas as nossas transgressões. E depois dessa oração de confissão, o sumo sacerdote pegava uma faca, cortava a jugular do bode, pegava-se o sangue daquele animal em uma vasilha, em uma tigela, em uma bacia de bronze. Ele entrava para dentro da tenda e ele entrava dentro do Santo dos Santos, o segundo compartimento da tenda, onde tinha a Arca da Aliança. E agora eu quero que você visualize isso. A Arca da Aliança está ali. A Arca da Aliança, ela tem uma tampa chamada propiciatório. Ela é de ouro. E dentro dessa arca havia as tábuas da lei de Deus. Deus olhava para a sua lei. A lei de Deus lembrava a Deus os pecados do povo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse sobre qual é o papel da lei em Romanos capítulo 5? Eu vou adiantar um pouquinho aqui para você. Romanos capítulo 5, Paulo disse no verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultar significa colocar em relevo, tornar claro. Então, um dos papéis da lei é fazer com que o pecado fique claro, fique evidente. Como é que você sabe que mentir é pecado? Porque a lei diz: não darás falso testemunho. Como é que você sabe que adorar outros deuses é pecado? Porque a lei diz: não terá outros deuses diante de mim. O povo havia pecado. A lei de Deus dentro da sua arca, da Arca da Aliança, lembrava a Deus a sua santidade, a sua justiça e apontava para o pecado do povo. E uma vez que a lei aponta para o pecado, uma vez que a lei denuncia o pecado, a justiça de Deus teria que punir toda a nação de Israel, teria que castigar toda a nação, teria que condenar toda a nação, porque Deus é santo. Então, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, naquele ambiente, pegava o sangue daquela vasilha, daquela bacia de bronze, e ele derramava sobre a tampa da arca, a tampa do propiciatório. Era como que os pecados que a lei que estava dentro da arca acusasse o povo, aqueles pecados eram cobertos pelo sangue. Então a justiça de Deus, ela via o sangue sobre a tampa, cobrindo as acusações da lei contra o povo, e Deus então entendia que aquilo que a lei exigia, da condenação dos homens, da condenação do povo de Deus pelos seus pecados, que é a morte, aquilo aconteceu. Tem sangue, se tem sangue é porque alguém morreu. É isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 32, é isso que Paulo está citando Davi aqui no verso 7 do capítulo 4 de Romanos. Como que nós somos justificados diante de Deus? Como nós temos os nossos pecados perdoados diante de Deus? Paulo diz que nossos pecados são cobertos. Não é que Deus varre o nosso pecado para debaixo do tapete, não. É que o sangue cobriu as acusações da lei contra os nossos pecados, e a justiça de Deus ficou satisfeita porque alguém morreu por causa das acusações que a lei fazia contra nós. E
Qual é o sangue que cobre os nossos pecados? É o sangue da cruz. O sangue derramado na cruz do Calvário cobre os nossos pecados. É por isso que Paulo está citando Davi, dizendo: bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos. E perceba um detalhe, meu irmão, perceba um detalhe aqui. Paulo, o verso 7 está coberto de plural. Bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o substituto perfeito na cruz do Calvário, se você crê que Ele morreu em seu lugar, que o sangue dele foi derramado, Ele foi morto no seu lugar, o apóstolo Paulo está citando Davi aqui e está dizendo: você é feliz porque os seus pecados são perdoados. A justificação é um ato da graça de Deus que perdoa os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes que cometemos hoje e perdoa os nossos pecados futuros. Há perdão dos nossos pecados até daqueles que iremos cometer. Aí você, carnal, deve pensar: então eu posso pecar à vontade porque os meus pecados já estão perdoados em Cristo Jesus? Só pensa assim quem não entregou sua vida a Cristo, porque aquele que entregou a sua vida a Cristo não tem prazer no pecado, não deseja o pecado, abomina o pecado. E todas as vezes que peca, entende que isso causou sofrimento do santo, do inocente, do justo na cruz do Calvário. Mas há perdão em Cristo Jesus. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, não nossa. Nós não derramamos uma gota do nosso sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, mas foi o sangue de Cristo que cobre uma multidão de pecados. Então não existe nenhum pecado, não existe quem possa ter ido longe demais, que não possa ser aproximado de Deus. Não existe ninguém que tenha pecado suficiente que não possa ser aceito por Deus novamente. Você pode ter ido longe, você pode ter se afastado completamente de Deus, você pode ter cometido os piores pecados que um homem já cometeu, que uma mulher já cometeu. Há perdão de Deus, há perdão de Deus no sacrifício, no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em seu lugar, para a remissão de todos esses pecados e salvação da sua alma. Vamos concluir, meus irmãos. Verso 8, o apóstolo Paulo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo começou o capítulo 4 dizendo, no verso 3, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus colocou na conta de Abraão justiça porque ele creu em Deus. Paulo termina o verso 8 dizendo que feliz o homem, citando Davi, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqueles que foram perdoados por Cristo Jesus não podem ser imputado pecado de novo sobre ele. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo, entenda isso, eles jamais serão condenados por Deus. Porque se Cristo morreu no seu lugar, se Cristo foi punido por causa dos seus pecados, se Deus já imputou em Jesus a culpa dos seus pecados, Ele não pode imputar esses pecados em você novamente, para que seja punido em você de novo. A justiça de Deus não opera fazendo com que o pecado seja punido duas vezes. Um pecado não pode ser punido em Jesus e no homem. Deus não pode cobrar a mesma dívida duas vezes. Então, existe uma conta muito simples que você precisa entender. Ou os seus pecados já foram punidos em Cristo Jesus na cruz do Calvário,
e Deus imputa, coloca na sua conta agora justiça, e nunca mais vai colocar na sua conta culpa de pecado, ou então, porque você não tem a Cristo, seus pecados estão sobre você e esses pecados serão cobrados em você. Mas veja, o que Paulo está afirmando aqui, através de Davi, é que nós somos bem-aventurados, felizes, porque a fé aqui opera a graça, a fé aqui opera o favor de Deus em nos perdoar. Nós somos justificados pela fé, porque Deus resolveu o problema do nosso pecado. A justificação pela fé aqui não é uma declaração vazia de Deus, como se Deus resolvesse simplesmente nos perdoar por perdoar. Não, de jeito nenhum. Alguém teve que morrer. Esse alguém foi o seu próprio filho. E eu gostaria de orar por você nesse momento em nome de Jesus. Pai Santo, uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter é a certeza do perdão e da sua graça sobre as nossas vidas. Uma das coisas mais maravilhosas, Senhor, que nós podemos ter é a certeza de que nós somos perdoados, e essa é uma ação unilateral do Senhor. O que fizemos, ó Deus, para merecer tal perdão? Senhor, Pai Santo, foi teu Filho, que foi o Cordeiro, que foi imolado. É o sangue dele que é colocado sobre o propiciatório para que nós pudéssemos ser perdoados. Deus, eu oro agora, nesse momento, em nome de Jesus, por esse irmão, essa irmã, que tem dito para si mesmo: eu fui longe demais. Eu vivi uma vida de pecado, eu não tenho como voltar mais do que eu fiz, eu não posso ser perdoado por Deus. Eu oro a Ti, ó Senhor, para que o Teu Espírito Santo convença essa pessoa. Eu não posso convencê-la. Para que o Teu Espírito Santo a convence de que é o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro de Deus que purifica de todo pecado. Que o sangue de Jesus na cruz do Calvário é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Em nome de Jesus, Senhor, traz de volta, aproxima de Ti, traz a certeza, Senhor, de que esses pecados não serão cobrados mais, de que o Senhor não cobra, o Senhor não imputa os nossos pecados em nós, uma vez que nós fomos perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida até esse momento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E quero desafiar você aqui a ser um amigo, um colaborador desse projeto. Você já é um amigo da missão? Se você ainda não é, por favor, eu peço a você que nos ajude. Esse programa tem sido bênção na sua vida, então ajude para que ele seja bênção na vida de mais pessoas, para que nós tenhamos um alcance ainda maior. Entre aqui na chave Pix, no QR Code, entre no site para você conhecer melhor o projeto e que Deus te use e te abençoe para que você seja um parceiro, um colaborador dessa missão. Amém? Quero desejar a todos vocês uma excelente semana, que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa e espero vocês aqui na próxima semana, se Deus quiser. Vamos continuar na carta aos Romanos, vamos continuar estudando essa carta, sendo edificados por Deus. De novo, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, mande lá na sua igreja, compartilhe com seus irmãos, deixa aqui embaixo o seu comentário e deixa aí o seu like também se você ainda não deixou. Isso nos ajuda muito, tá bem? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.